Graça e paz, irmãos e irmãs. Finalmente o Senhor providenciou um momento para que pudesse estar aqui com os irmãos. Faz algum tempo que os irmãos têm feito contato para que pudesse estar aqui. Finalmente o Senhor providenciou um momento. Graças a Deus. Peço que os irmãos abram a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Vamos ainda a 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. 3:11, 1 Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ou prejuízo, ou perda. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. E mais um texto ainda em 2 Pedro, capítulo 1, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Verso 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São esses versículos. Até aqui, irmãos. Vamos orar ainda. Damos graças a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua palavra, de considerarmos as Tuas palavras, e isto fazemos com temor e tremor. E rogamos a Tua ajuda, rogamos que o Senhor nos dê entendimento da palavra, para que aquilo que ouvirmos hoje possa nos fazer avançar em direção à Tua vontade, ao Teu propósito e ao Teu querer. Que o Senhor hoje nos ajude a dar mais um passo em direção à Tua vontade, na direção de Te agradar inteiramente. Tem compaixão das nossas vidas e de toda a dificuldade que temos tantas vezes para ouvir, para escutar. Dá-nos atenção, prende a nossa atenção nas Tuas palavras, que aquilo que for dito aqui possa reverberar no coração de cada um dos irmãos. O Senhor possa ampliar cada palavra. E o Senhor possa chegar no coração de cada um dos queridos irmãos e irmãs aqui, nessa noite. Para isso que nos reunimos aqui, é para isso que separamos esse tempo, Senhor. Damos glória ao Teu nome, porque em todas as coisas o Senhor tem nos feito ver
a grandeza e a beleza do teu Filho. Hoje, novamente, queremos perceber isso. Rogamos, então, a tua ajuda. Rogamos a tua assistência. No nome do teu precioso Filho, nosso amado Senhor Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Esses 3 textos que nós lemos aí, os 2 textos de esse 2 Coríntios, 1 Coríntios e depois 2 Pedro, esses 3 textos, de algum modo, eles nos jogam para a eternidade. E eu penso que uma das grandes mensagens, né, da fé cristã, podemos dizer assim, seja o que diz respeito à eternidade e à vida eterna. Aliás, nós fomos salvos com vistas à eternidade, nós fomos salvos para a vida eterna, nós recebemos a vida eterna, de modo que esse é um grande assunto, né? De modo também que tudo que diz respeito à vida cristã, nós sabemos que não termina aqui. Então, por exemplo, tem uma situação, que é a famosa grande comissão de Mateus capítulo 28. Né? Nós sabemos que a grande comissão, alguns se apaixonam por ela de tal modo que fazem dela um fim em si mesma. Mas a grande comissão, ela não é um fim nela mesma. A grande comissão, ela tem vistas para a eternidade. E assim é a vida cristã, assim é toda a carreira cristã. Nós fomos salvos para a eternidade. De modo que a vida cristã, podemos dizer, que ela está ligada diretamente à eternidade. Ela existe para a eternidade e somente pode ser compreendida na sua real dimensão, se ela for vista, irmãos, sob essa perspectiva, a perspectiva eterna. E é claro que há um presente na vida cristã, há um agora, há esse momento, há esse tempo em que estamos vivendo. O lamentável é que muitos filhos de Deus, eles tratam esse presente, esse momento, como se esse presente fosse a eternidade. E não é. Tudo que nós provamos aqui, tudo que nós experimentamos aqui, irmãos, o Senhor permite que experimentemos, de olho na eternidade futura. E é um negócio estranho falar de eternidade futura, né? Porque a eternidade não tem passado, não tem, né? A eternidade não tem essa contagem de tempo que nós temos. Mas nós usamos porque a nossa mente é muito pequena, nós não conseguimos compreender essas coisas. Então nós falamos, certamente os irmãos já ouviram essa expressão, a eternidade passada, a eternidade futura. Mas a eternidade não é medida por um relógio, né, irmãos? De modo algum. A eternidade é simplesmente a eternidade, como podemos dizer assim, um eterno presente. Mas isso que estamos vivendo aqui não é a eternidade. Tudo que passamos aqui, tudo que provamos aqui, é desse momento, com vistas à eternidade. Se você vasculhar a sua Bíblia, você descobrirá que tudo na Escritura está voltado para um futuro eterno. Então, se você toma, por exemplo, as promessas de Deus feitas ao povo da antiga aliança, as promessas feitas à nação de Israel, nós iremos notar, claro, que muitas dessas promessas foram feitas para um futuro próximo aqui na terra, assim, no sentido que, por exemplo, quando Deus falou para Abraão, Deus está falando de coisas ali próximas dele, e também de coisas mais distantes. Algumas promessas que ele faz nos tempos de Davi, antes ainda, essas promessas estão ligadas a um presente ou a um futuro logo ali. Mas nós também encontramos, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus falando de coisas muito distantes. Deus falando de algo que aliás, eles nem conseguem compreender aquilo devidamente. Porque Deus está falando de coisas que estão para além dessa terra. Claro, a maior parte das promessas deles estão ligadas com essa terra. Por isso o povo de Israel sempre está tão ligado a este mundo, a esta terra, e muito especialmente àquela terra. Porém, mesmo assim, por mais de 400 vezes,
nós encontraremos o Senhor falando de eternidade com gente finita e limitada ao tempo aqui. E tem uma palavra em hebraico para isso, que é a palavra olam. Olam é a eternidade. E é muito interessante que a maior parte das orações judaicas, elas sempre tratam a Deus como o eterno. E como aquele que está na eternidade. Gente finita, gente limitada ao tempo, falando de coisas que estão muito além deles e muito além de sua compreensão. Isso é o Antigo Testamento, isso é a Antiga Aliança. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, todo esse conceito de vida eterna ou de eternidade está em cada página do Novo Testamento. É só você ler a sua Bíblia. Note quantas vezes o Senhor Jesus falou de vida eterna, por exemplo. Se tomarmos aqueles 3 capítulos de Mateus, famosos 3 capítulos, 5, 6 e 7, o denominado Sermão do Monte, né, nós ficaremos surpresos do quanto eles falam acerca da eternidade. Tomem uma vez as bem-aventuranças, por exemplo, logo no começo, capítulo 5. Você nota que aquelas bem-aventuranças, as recompensas que tem ali, todas estão ligadas ao futuro eterno. Você não pode pensar que aquelas recompensas são coisas para aqui e agora. Não. As recompensas daqueles bem-aventurados, e por isso são bem-aventurados. Porque algo aguarda eles na eternidade. Algo aguarda eles no futuro. De modo que a grandeza, me permitam usar essa expressão, irmãos. Não gosto muito, mas fazer o quê? Né? A grandeza do comportamento ético, vamos colocar assim, dos seguidores do Senhor. Essa grandeza que está descrita no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, essa grandeza está ligada com a eternidade. Pode perceber. Aí tome as parábolas, por exemplo. Todas as parábolas do Senhor. Tome Mateus capítulo 13. E você verá que elas também estão ligadas com a eternidade. Quando você vai para a carta aos Efésios, aí que você mergulha na eternidade de vez. Né? Porque lá em Efésios nós temos aquela famosa expressão, o eterno propósito de Deus. E sabemos que esse eterno propósito não quer dizer que ele simplesmente nasceu na eternidade passada, né? Ou assim, é só algo lá do passado que Deus propôs lá atrás. Não, mas esse eterno propósito tem a ver com o que está por vir na eternidade. Deus criou o universo, irmãos, para a eternidade. Criou todas as coisas para a eternidade. Por quê? Porque Deus estava desejando e Deus planejou que o seu Filho amado reinaria e reinará para todo o sempre. Porque há um Filho eterno, destinado a reinar eternamente. Então Deus criou o universo. E nós fomos assim, a coroa dessa criação, a última coisa. Ligados diretamente a esse propósito na eternidade, para a eternidade. A cruz existiu, irmãos, por causa da eternidade. A ressurreição existiu por causa da eternidade. Nós fomos alcançados pelo Evangelho por causa da eternidade. Qual eternidade? Só viver eternamente? Não. Deus sempre está de olho nesse seu Filho amado, que se assentará sobre um trono e reinará eternamente. De modo que podemos dizer que a eternidade futura está governando o presente. A eternidade futura está moldando o presente. E a eternidade futura ela também nos explica o presente. Por que nós enfrentamos tudo o que enfrentamos. Isso quer dizer então, que Deus está trabalhando progressivamente em nós. Em cada um de nós. Cada um daqueles que foram recebidos como filhos. E aí você lembra de Hebreus capítulo 12. Cada um de nós. Deus nos recebeu como filhos e está progressivamente trabalhando em nós, pensando na eternidade.
Portanto, nós podemos concluir que tudo isso é grande demais para caber assim nessa pequena fração do tempo que é a nossa vida. O que é a nossa vida? Uma breve brisa que logo passa. Logo vamos embora. Essa é a era presente. Cada dia que vivemos sentimos que está mais perto. Está mais perto de irmos embora. Talvez resistamos, né? Talvez tentemos contornar isso, né? Mas a realidade é essa, que estamos cada vez mais perto de que tudo aqui termine. Essa curta vida terrestre termine. Então o propósito de Deus, esse eterno propósito, não poderia dizer respeito simplesmente a esse tempo aqui. Porque o eterno propósito de Deus já está dizendo, né? Está ligado com a eternidade. Esse propósito requer de eternidade a eternidade. Ou podemos dizer assim, requer atemporalidade para que possa ser realizado plenamente. E eu penso que aqui, irmãos, considerando isso vem nos ajudar a mostrar, né, mais um pouco assim do significado da vida cristã, do que é a vida cristã. Deus nos salvou por causa de algo eterno. Deus nos salvou com vistas a algo eterno. E vamos falar um pouco mais da nossa realidade, né? Sabe, irmãos, é muito intrigante e podemos dizer assim, é também frustrante. Que apesar de termos uma carreira para percorrer aqui como cristãos, e talvez nós tenhamos tantos planos como cristãos, de realizar tal e tal coisa, tais e tais coisas, de avançar aqui e ali, e temos um serviço para realizar, e justo quando estamos começando, desculpe usar essa expressão também, justo quando estamos começando a lucrar com a experiência cristã, no sentido assim que você começará a colher os frutos da sua caminhada com o Senhor, e também outros começam a se beneficiar, chega o final da sua jornada. Quantos irmãos planejam assim? Eu vou trabalhar mais 10 anos, mais 5 anos. E eu vou me aposentar. Agora está mais difícil, né? Eu vou me aposentar. E então, tudo que eu não fiz até agora, eu vou fazer. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou me dedicar ao estudo da palavra. O que eu nunca fiz, eu farei. Isso não está errado assim, sabe, irmãos? Eu não estou condenando ninguém com isso. Sabe o que é o trágico? O decepcionante é que chega o tão esperado dia, o tão esperado tempo, e você começa, e você planeja, agora eu terei um grande ganho com isso, os irmãos também terão um ganho, porque eu poderei ser o Senhor terá um grande ganho, porque então eu serei tão útil na sua obra. E você dura 5 anos. Às vezes não dura 5 anos. E tem que dar adeus a este mundo e vai embora. E você planejou viver mais 40 anos, 30 anos, servindo ao Senhor. E justo no momento, você já tem uma experiência acumulada. Você tem que ir embora. Tudo é interrompido. A sua jornada é interrompida, chega ao fim. E você tem que ir embora. E você tinha tantos planos, mas você tem que ir embora. E então, você planejou então, porque quando chegar aquele tempo, a minha vida dará um salto na plenitude, em plenitude.
E quando você esperava dar um salto em plenitude, você dá um salto para baixo. E aquela plenitude que você estava esperando não acontece, irmãos. Deus valoriza, nós sabemos, pela palavra. Deus valoriza tanto a experiência cristã, né? Mas quando nós poderíamos, assim, usar algo dessa profunda experiência, nós temos que ir embora. Temos que ir embora daqui. Essa é a história de muitos promissores, servos de Deus, que ao que nos parece, foram embora muito cedo. Aliás, nós somos, depois dos dias bíblicos, né? Nós somos a geração que mais tem vivido, né? Que tem vivido mais tempo sobre essa terra. Porque no passado recente, as pessoas iam embora muito mais cedo. Nós estamos durando muito, né? De um modo geral. Mas quantos promissores servos de Deus, eles cruzaram os oceanos para servirem ao Senhor numa determinada terra, entre um determinado povo, e quando eles chegam lá, eles conseguem ficar 1 ano e o Senhor os leva. Teve uma denominação de origem inglesa, aqui no Brasil, que chegou no final do século XIX, como a maior parte das denominações históricas, né? E aconteceu uma coisa muito interessante. Veio o primeiro casal de missionários e morreu a esposa. Um casal jovem, morreu a esposa. Ele ficou tão deprimido que voltou. Depois veio um segundo casal, morreu ele, ficou ela. Depois um terceiro casal, morreram os dois. Assim, só cruzavam, vocês chegavam aqui, adoeciam e morriam. E alguém poderia dizer, mas que desperdício, né? Justo quando conseguiram chegar, imagina a viagem de navio, né? Não tinha facilidade de hoje. Aí chega aqui para fazer a obra de Deus e tem que ir embora. Então quantos promissores servos de Deus, assim, nós podemos dizer, foram embora mais cedo. Aí eles começam, ou chegam aqui, se estabelecem, começam a obra. E nós sabemos que o serviço cristão, a obra de Deus, a obra genuína de Deus, ela não funciona com fermento. O que eu quero dizer com isso? Que ela não explode, está entendendo? A obra genuína de Deus, irmãos, ela é lenta e difícil. Não é coisa fácil. A sua obra é lenta e difícil. E aí nós podemos fazer muito. Nós podemos ter o nosso tempo tomado por atividades. Nós procuramos fazer ou ajudar o maior número de irmãos, gastando até a última gota do nosso esforço, do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa juventude. E sabe o que é mais frustrante, irmãos? É que o resultado nunca é na medida do esforço empreendido. Nunca. É como se houvesse aí uma pontinha daquela maldição de Deus a Adão em Gênesis capítulo 3, lembra? Você vai trabalhar a terra. Você vai suar na terra para trabalhar, para comer o teu pão. E a terra te dará cardo de espinhos. Ou seja, todo o seu esforço. E é sempre assim. Os irmãos sabem muito bem do que eu estou falando. É sempre assim. Todo o esforço que você tem para trabalhar, para produzir algo, nunca é correspondente ao resultado que você terá. É sempre menor. Porque aqui nessa terra, irmãos, é sempre assim. Então você gasta a sua vida, servindo ao Senhor, no serviço cristão, e no final, o que fizemos? Você olha para trás, mas eu me esforcei tanto. E aí sempre ficamos com a sensação de que faltou algo para ser feito. Você ajuda alguém, ajuda um irmão a resolver um conflito ou um problema. E eu penso que muitos dos irmãos obreiros aqui sabem do que eu estou falando. Você ajuda um irmão a resolver um conflito, um problema. E quando a solução vem, a gente tem aquele gosto de reino milenar, sabe?
resolveu, sabe? O casal está num conflito terrível. E você fica até 2 horas da madrugada com eles. Você já não aguenta mais, os dois estão lá. Até que finalmente, há reconciliação, há o perdão, eles se acertam e tal. E tem aqueles minutos de reino milenar. Tudo certo. Quando você está indo para casa, já chegou a mensagem de um outro casal, de um outro conflito, de um outro problema. Já tem gente esperando no dia seguinte. E nós gostaríamos assim, porque nós sempre temos uma vida ideal, né? Aquela vida de sonho, assim. Quando não vamos, ninguém mais estará reclamando. Ninguém mais vai dizer, ai. E nunca acontece. Porque quando você termina você resolve, ajuda os irmãos a resolverem a situação, já tem uma fila te esperando. De modo que nós nunca alcançamos a plenitude nesta vida. Nunca. Aliás, se você levar a sério realmente essas coisas e perceber o que o Senhor está querendo mostrar com isso, à medida que o tempo vai passando, nós vamos tendo a clara sensação de que Deus parece estar muito mais preocupado comigo do que com o meu serviço. Mais preocupado com o obreiro do que com a obra. Então considere que se ele estivesse apenas preocupado com a obra, então Deus deveria cuidar de que eu nunca ficasse doente, por exemplo. De que eu nunca fosse deixado de lado. Seja por curtos períodos ou longos períodos. Deus não poderia permitir que eu viesse a morrer prematuramente, por exemplo. Prematuramente entre aspas, né? Do nosso ponto de vista. Porque se a obra for tudo, se a obra é um fim em si mesma, então, irmãos, Deus teria que nos manter, forçosamente nos manter com força, com vigor, com saúde e estender as nossas vidas por longos dias sobre essa terra, até atingirmos assim uma plenitude de vida. E quando atingirmos aquela plenitude de vida, então nós nos assentaremos tal e qual o apóstolo João lá no final, já idoso, ancião, com toda aquela bagagem, toda aquela experiência. Então os jovens vêm e se assentam aos seus pés e aprendem com o irmão João. Então Deus deveria fazer o mesmo que fez com João, fazer com todos nós. Para que lá, sabe, lá na frente nós pudéssemos, toda a sabedoria acumulada, toda a experiência acumulada, pudesse agora ser útil para alguém. Mas o Senhor não faz isso. E não faz isso porque os seus vasos escolhidos são pessoas tão incapazes de atender a demanda do serviço cristão, mas tão incapazes, que eles sempre se sentem absolutamente impotentes diante da necessidade real da obra. Meu Senhor, quanta coisa para fazer, quanta gente para ajudar. Resta então que todo o serviço cristão acaba sendo um meio para que os seus obreiros tenham um conhecimento mais profundo dele mesmo. De fato, Deus está muito mais preocupado com os seus servos do que com o seu trabalho. Porque nós não somos indispensáveis. Deus pode muito bem levantar outros. Eu não posso pensar, Senhor, se eu não fizer, se eu não ajudar, isso tudo vai ruir. Não vai ruir.
De jeito nenhum. Porque a obra não depende de nós. A obra depende exclusivamente de Deus. Então Deus usa todo esse nosso envolvimento com o serviço para lidar conosco. Tome então agora, a experiência de Paulo. E é o que nós vimos aí no capítulo 4 de 2 Coríntios. Você tem aqui, ele aqui não está perto do final da sua vida, ele está no meio do seu serviço ao Senhor. E aqui ele vinha relatando um pouco da sua caminhada com o Senhor, que se confundia com seu serviço ao Senhor. Irmãos, é muito interessante que quando você chega nas últimas cartas, quando você chega em 2 Timóteo, quando você chega em Tito, o que você tem? Você tem um homem que está sozinho, desassistido, abandonado pelos irmãos. Todos me abandonaram, disse ele. E um homem que, se nós olhássemos a história, que nós faríamos? Vamos resgatá-lo em Roma e colocá-lo na melhor, Não, irmãos, ele estava absolutamente sozinho. Depois de toda uma vida de serviço. Agora, como ele interpreta tudo isso? Como ele interpreta toda a sua vida? Qual o significado da vida do cristão e do serviço do cristão? E aí precisamos de 2 Coríntios capítulo 4, que nos dá clareza sobre isso. Vamos olhar aí no texto. Vamos voltar no texto. Você precisa voltar ao verso 8. Aliás, alguns versículos antes ajudariam muito, Então vamos voltar a alguns versículos, aos versículos iniciais aí do capítulo 4. Por isso, verso 1, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo o homem, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Verso 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora vem o verso 8. Em tudo somos atribulados. E em tudo não é exagero. O Espírito Santo nunca exagera na sua palavra. Em tudo somos atribulados, ele diz. Mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus. De novo um para quê?
No final do verso 10 você tem para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Agora no final do 11, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, ó 16, não desfalecemos. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Isso é o presente. E as que se não veem são eternas. Isso é o que ele fala de si, de sua experiência aqui no capítulo 4. Agora, se você vai para o capítulo 11, nós temos mais algumas coisas que ele fala da sua experiência. Vamos ler alguns versículos somente ali no capítulo 11. 11, verso 24. Isso é como uma ampliação do que ele estava dizendo no capítulo 4. Tá? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, nós sabemos que tem a vigília que você escolhe fazer, né? Para você orar, se dedicar ao Senhor. Esse não é uma vigília dessas. Isso é uma vigília porque não consegue dormir ou está sendo torturado, alguma coisa está acontecendo. Você perdeu o sono mesmo. Quando ele fala aqui em jejum, muitas vezes, não é que não está falando dessa coisa que nós temos, né? Agora hoje eu vou jejuar ao Senhor. Irmãos, isso é fome mesmo. Em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, me oprime, olha que palavra, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Não era de um grupo de irmãos, ele está dizendo de todas as assembleias. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. É sempre assim. Os vasos sempre são frágeis. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre Orei Aretas, pôs guardas às portas da cidade. Ele lembra desde o começo da sua caminhada aqui com o Senhor. Pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos para me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela da muralha. Quer dizer, ali já começou. E assim escapei das suas mãos. Meus irmãos, como esse homem, essa aqui é a sua vida, como esse homem encarou tudo o que ele enfrentou. Como ele interpretou toda essa disciplina de Deus, essa provação de Deus, esse teste de Deus. Ele interpretou tudo isso, irmãos, como sendo coisas que ele passou sob a mão sábia de Deus. Por isso nós temos aquela bela passagem lá do capítulo 4.
porque a nossa leve, é muito interessante. As palavras que ele usa assim nos deixam desconcertados, né? Porque a nossa leve, e você tem que sempre lembrar dessa relação do capítulo 11, né? A nossa leve e momentânea tribulação. Porque ele olha, por que ele chega a essa conclusão? Porque ele está dopado de algum modo, irmãos? Está fora da realidade? Não, ele está olhando para a realidade. Perdão, para a eternidade. Então quando ele olha para a eternidade, o que ele diz? Isso aqui é momentâneo. Isso não é a vida toda. Isso é momentâneo. Por isso ele pode dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele poderia só dizer assim, ó, produz para nós um peso eterno de glória. Mas há essa complementação, né? Há essa maximização, né? Esse peso eterno de glória muito excelente. Irmãos, não seria exatamente isso que estamos considerando aqui? Será que conseguimos perceber que nós estamos sendo preparados aqui para uma vida que está além dessa vida? E que a vida cristã, ela sempre está apontando inteiramente para o futuro. E que é no futuro que a vida cristã alcançará a sua realidade e a sua plenitude. Pois é isso que encontramos no Novo Testamento. Por isso nenhuma das coisas aqui é completa. Por isso nós sempre temos a sensação de serviço inacabado. Sempre. Você pode fazer como você quiser. Assim, pode ser muito dedicado ao Senhor. Quando você termina, você já, no final do serviço, você já está com a sensação de que aquilo está mal feito, ou que aquilo está inacabado, tem muita coisa para fazer ainda. É como o sacerdócio da antiga aliança, o sacerdócio levítico, lembra? Que é tratado lá na carta aos Hebreus. Aquele sacerdócio, com toda aquela pompa e aquela glória, aquele sacerdócio não poderia trazer nada à perfeição. Sabe por quê? Porque os sacerdotes morriam. E tinham que passar aquele encargo para outro. E então o argumento do autor do livro de Hebreus, o argumento do Espírito Santo ali, é que o elemento morte impedia de levar as coisas à sua plenitude. E então o autor de Hebreus vem nos dizer que Cristo, o nosso sumo sacerdote, tornou todas as coisas perfeitas, porque Ele vive eternamente. Entretanto, tem algo muito claro aqui, irmãos. Enquanto a morte permanece, nada está completo. Nada chega à sua plenitude. É sempre assim, você trabalha, trabalha e trabalha. Você trabalha para o Senhor, serve ao Senhor e sempre você ficará com aquele gosto de que está faltando alguma coisa aqui. Não está completo. Mal termina de fazer ajudar um irmão, irmãos, como eu falei antes, né? Há pouco, já tem outro esperando. Porque assim é que nada se completa. Porque a plenitude de tudo aquilo que o Senhor está trabalhando em nós hoje, irmãos, a plenitude de tudo isso, nós teremos sim com Ele, na eternidade. De modo que todo o tempo em que estamos aqui, nós não estamos atrás de uma vida boa, nós não estamos atrás de uma vida sem problemas, ainda que não procuremos os problemas. Não devemos procurar os problemas, eles sempre vêm sozinhos, né? Então não precisa ir atrás deles. Mas você deve saber que aqui você sempre enfrentará alguma dificuldade, algum conflito, algum problema. Sempre. Sabe aquela sensação assim, né? Sabe que os casamentos, eles sempre nos dão esse ambiente, né? Aquele ambiente parece que é novamente, um ambiente de reino milenar, né? Todos estão bem e felizes, todos bem arrumados, todos, né, felizes com aquele casamento.
E mal acaba a cerimônia, já tem alguma coisa errada acontecendo. Então você imagina aquela festa assim, perfeita, né? E a nossa vontade, o nosso desejo é que aquilo dure para sempre. E não dura. Porque não chegou ao fim da festa e as coisas erradas estão acontecendo. E os conflitos já estão acontecendo. Por causa disso, irmãos. Aliás, antes de falar por causa disso, nós sempre temos as nossas esperanças aqui nessa terra. Pois como cristãos nós deveríamos saber que os nossos olhos sempre têm que estar voltados para a eternidade. Nós sempre temos que estar de olho naquela cidade que tem fundamentos, lembra? Sempre olhando para além, para a eternidade. Por causa disso, nós sempre encontraremos na Escritura esse impulso para avançar. Esse impulso para prosseguirmos, para que não olhemos para as circunstâncias, mas que olhemos para a eternidade futura. Porque tudo está voltado para o depois. Por que devemos prosseguir com fidelidade, irmãos? Porque há algo no futuro à nossa espera. E se nós achamos que já recebemos toda a recompensa que o Senhor tem a intenção de nos dar, que o Senhor quer nos dar, então nós somos os mais infelizes dos homens. Porque há algo à nossa espera que nem olho humano viu. Ninguém pode imaginar aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então você deve olhar para todos os seus conflitos aqui, seus problemas aqui, e pensar e considerar assim: isso não é o fim. Aqui não é o fim. Há algo que virá depois. O Senhor está me preparando para aquilo que me espera lá na frente. Para aquilo que está ali, logo ali na eternidade, à minha espera. E ali, nós entenderemos todas as coisas. Ah, irmãos. Quantos obstinadamente têm procurado compreender o porquê dos seus conflitos, dos seus problemas aqui nessa terra? Ah, irmão. Talvez algumas coisas você terá resposta aqui. Mas a maior parte das respostas, ou a compreensão do porquê você enfrentou certas coisas, você terá naquele dia. E não aqui. Naquele dia, você entenderá. E então, diante dele, aliás, será tão emocionante aquele dia, que certamente nós derramaremos muitas lágrimas na sua presença. Você vai dizer: mas vai ter choro lá? A Bíblia diz que nós derramaremos lágrimas. Mas lágrimas não de tristeza. Lágrimas, irmãos, porque nós perceberemos como Ele estava ali, lidando com cada um de nós. E então se cumprirá aquelas palavras escritas em, quero que os irmãos abram, Apocalipse capítulo 7. Verso 17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E agora vem a frase: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E para mostrar que isso é muito seguro, que isso não foi só um momento no livro do Apocalipse, nós temos mais um texto,
que diz a mesma coisa. Capítulo 21, verso 4. E aqui você tem os novos céus e a nova terra. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, por que essas lágrimas? Porque nós perceberemos como Ele esteve lidando conosco a todo momento. Paulo teve essa clareza aqui, em vida. Eu sei por que tudo isso. Essa nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória muito excelente. Sabe, irmãos, se nós chegarmos a essa conclusão aqui, eu creio que nós seremos mais úteis nas mãos do Senhor. Porque nós deixaremos de ser amargos. E nós perceberemos que em todas as coisas Ele está lidando conosco. Então não coloque a sua esperança aqui. Não busque a perfeição aqui no sentido da perfeição das coisas aqui. Porque aqui nós estamos assim. Ó. Resolve o problema de um, logo vem mais 10. Resolve o problema desses 10, logo vem mais uma turma. É sempre assim. Assim os irmãos dão um passo junto, um passo coletivo, né, de avanço no Senhor. Aí se convertem 30 pessoas. E aí nós temos que ajudar essas 30 pessoas. Ir até onde elas estão e ajudá-las a trazê-las para onde nós estamos. E nesse tempo, parece que nós demos uma parada, né? Porque precisamos trazer aqueles que estão lá no começo para onde estamos. Aí trouxemos, andamos juntos, chega mais 30. E assim vai. Nunca há aquele ambiente, todos estão amadurecidos, todos estão bem, todos chegando à plenitude. Não, irmãos. Nós estamos aqui, esse tempo aqui é um tempo de batalha. É um campo de batalha, aliás. Que o Senhor nos livre de colocar os nossos olhos nas coisas daqui. Quero mostrar algo mais para os irmãos. Nós encontramos uma imagem na Bíblia que nos fala da imortalidade, dessa eternidade através de árvores. Você tem lá aqui no Apocalipse, aqui por perto mesmo onde estamos, você tem aqui a história da árvore da vida. E que ela aparece aqui nessa cena final do Apocalipse. E quando você lê o que está aí no capítulo 22, especialmente sobre ela, né, no meio da sua praça, de um lado estava o rio, do outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Tá? Essa é a árvore da vida. Né? Você sabe que essa árvore da vida é citada lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis. E depois essa árvore da vida será citada, essa árvore será citada no Salmo 1. É aquela árvore cujas raízes estão nas fontes eternas. Salmo 1 descreve a árvore da vida, ou essa árvore que é a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. E diz lá que as suas folhas não cairão. Olha, irmãos. Como assim as folhas não cairão? Então, se as folhas não cairão, então essa árvore é eterna. É a árvore da vida. Quando você chega em Ezequiel 47, verso 12, você tem mais um pequeno fragmento dessa mesma verdade. Ezequiel 47, 12. E junto ao rio
A sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Agora vem, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. E o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Pois essa árvore é a mesma que você encontra lá no capítulo 22, verso 2 do Apocalipse. E lá, aqui no capítulo 22 do Apocalipse, você tem essa árvore assim como a plenitude da vida. E isso é a árvore da vida, é a plenitude da vida. Novos ramos, novas folhas, novos frutos. E ela nunca morre, os seus frutos nunca morrem, suas folhas nunca morrem, tudo está ali eternamente, perfeitamente no seu lugar. Quer dizer, o seu fruto é levado à perfeição sem qualquer sombra de morte. Por isso toda essa questão da plenitude, irmãos, nós provaremos isso. Quer dizer, o Senhor tem algo a fazer em nós aqui, com certeza. E certamente usará todas essas circunstâncias como usou na vida de Paulo. Para que Paulo conhecesse a plenitude de Cristo. Para que fosse pleno de Cristo. Mas certamente tem algo ainda a ser completado. E do mesmo modo conosco. Tudo que você enfrenta aqui, o Senhor está usando. Permitindo. Para que você possa provar da plenitude que é Cristo. Para que você possa provar quão grande Ele é. Mas certamente tem coisas que se cumprirão lá. E lá teremos a plenitude da plenitude. Porque então não haverá mais morte, né, irmãos? Nenhuma imperfeição mais. E estaremos para sempre com o nosso Senhor. Irmãos, nós fomos salvos. Me permite usar outra expressão aqui, né? Nós fomos salvos sob esse signo da eternidade, da vida eterna. Tudo foi feito com vistas à vida eterna. Aquilo que nos espera lá. Então tudo que o Senhor nos der aqui, graças a Deus. Glória a Deus. Ele foi bom conosco. Agora quero terminar dando apenas uma breve palavra sobre aquilo que temos em 1 Coríntios 3, porque nós lemos aqueles versículos ali. Vamos lá. Nós vimos aqui no capítulo 3, verso 11. Esse verso 11 está muito claro para nós. Aqui você tem o fundamento estabelecido, que é Cristo Jesus. Não há outro fundamento, porque já está posto o fundamento, que é Cristo, tal. E nós não escolhemos esse fundamento, porque esse fundamento já está pronto e posto, e aqui tudo é obra de Deus. Porque o que diz respeito ao fundamento, diz respeito à nossa salvação, à nossa redenção, ao perdão dos pecados, à justificação, tá? A você ser livre da condenação eterna. Tudo já está pronto. Então esse fundamento está pronto. Firme fundamento. Agora nós fomos trazidos para Cristo. O que tem agora? Paulo vai dizer assim: agora veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Então quer dizer que aqui nós tocamos a nossa responsabilidade, no que diz respeito à eternidade. No que diz respeito à salvação, tudo foi feito. Foi como Israel entrar em Canaã, lembra? Cidades construídas, as plantações, tudo pronto. Eles entraram lá com tudo pronto. Nós entramos assim na vida cristã, tudo pronto. O Senhor nos deu todas as coisas. Em seu Filho nos deu todas as coisas. Muito bem, isso é um ponto. O outro ponto é que é a nossa responsabilidade. Então você está nesse firme fundamento que é Cristo Jesus. Agora, qual é a sua responsabilidade? Edificar sobre esse fundamento. E aqui, irmãos, todos nós somos pegos. Por que todos nós somos pegos?
Sabe que há uma edificação coletiva, né? A palavra diz que nós devemos edificar uns aos outros. E somos responsáveis por isso, sim. E quando fazemos isso, nós estamos cooperando com a obra de Deus, nós estamos nos envolvendo na obra de Deus. E há uma responsabilidade, ou há um aspecto individual. Porque nós temos um texto em Judas, verso 20, que fala de que nós devemos edificar a nós mesmos. Nós devemos edificar uns aos outros e devemos edificar a nós mesmos. O que isso quer dizer? Que eu sou o responsável número 1 pela minha vida espiritual, pelo meu crescimento espiritual. Eu não posso lançar sobre os irmãos aquilo que é a minha primeira responsabilidade. O que isso significa? Significa que toda a responsabilidade por buscar o Senhor, por estar diante do Senhor, por estudar a palavra, por conhecer a palavra, por ter uma vida de oração, por aquilo que você vai ler, escolher para ler. Irmãos, isso é a responsabilidade de cada um de nós. Então, se há alguém que deveria se preocupar com o seu estado espiritual, é você mesmo. E porque você foi trazido para Cristo, e agora você deve edificar a si mesmo sobre esse fundamento que é Cristo. Agora vamos ler o verso 12 sob essa ótica. Aqui de 1 Coríntios 3. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. A obra de cada um, é o capítulo 3, verso 12 de 1 Coríntios, né? A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. E nós sabemos o significado dessas palavras aqui. Passou raspando. Chamuscado, né? Esse é o significado da última frase do verso 15. Tá? O tal será salvo, sim. Porque a sua salvação não está condicionada com o modo como ele edificou. Se foi com ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, não. A sua salvação está baseada no fundamento que é Cristo Jesus. Unicamente. Mas tem uma outra parte. E essa parte tem a ver com a eternidade diretamente, no sentido de recompensa, irmãos. Você vai dizer, mas então nós vamos trabalhar por recompensa? E vamos envolver as obras nisso? Muito espertinho pensar assim, né? Ora, irmãos, o que a graça fez conosco? Você acha que a graça é um assunto que tem a ver somente com livrar-nos do inferno? Das chamas do inferno? Não, irmãos. Sim, a graça tem a ver com isso. Começa aí. Mas a graça, estude esse tema na Escritura, no Novo Testamento. Ficará. Eu comecei a dar uma olhada, irmãos. Eu fiquei surpreso e maravilhado com esse assunto. A graça é um poder. É um poder agindo em nós. Poder de Deus agindo em nós. Lembra quando Paulo fala assim, olha, eu fiz mais do que os outros, do que os apóstolos originais, ele está se referindo a isso, né? Eu fiz mais do que eles, trabalhei mais do que eles, fiz, e tem aquela sua lista. E às vezes nós pensamos em, nossa, como Paulo está sendo orgulhoso, arrogante, dando o seu currículo, né? Falando o quanto ele trabalhou. Ele vai dizer assim, mas não eu, mas a graça que agiu em mim. Agora, quem é o responsável por deixar que a graça trabalhe em si?
Eu mesmo. Por isso, esse modo de edificar e com o que eu edifico, né? O material que eu uso para edificar, isso vai determinar a minha recompensa na eternidade. E não se trata de eu trabalhar por recompensa. Deus quis me dar recompensa. Os irmãos entendem? Deus quis fazer assim. Fazer, não, eu não trabalho por recompensa. Eu não preciso trabalhar por isso, porque eu sei das minhas responsabilidades. Né? Aquele discurso altruísta, assim, né? Deus quis me dar a recompensa. E sabe qual é a recompensa? Essa recompensa está ligada com a eternidade e ligada ao propósito, ao eterno propósito de Deus em Cristo. Qual é o eterno propósito de Deus com Cristo? Que Ele reine eternamente. Qual é a nossa recompensa? Reinar com Ele eternamente. Teve um irmão, quero terminar aqui. Vamos deixar outro texto para outra ocasião. De 2 Pedro. Mas teve um irmão, certamente vocês conhecem, o Dr. Martin Lloyd Jones, o sucessor do irmão Campbell Morgan lá na Capela de Westminster, em Londres. E no seu comentário do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, ele diz assim: todo esse ensinamento não tem por propósito simplesmente mostrar um povo correto aqui na terra. Todo esse ensinamento do Senhor tem a ver com preparar aqueles que reinarão com Ele por toda a eternidade. É isso, irmãos. Por isso você não pode pensar em recompensa daquelas coisas por viver aquelas coisas aqui na terra. Porque elas são a preparação para você. Quer dizer, se hoje você não consegue reinar sobre si mesmo, sobre seus apetites, sobre suas vontades, você pretende reinar com o quê? Ou sobre o quê, irmão? Alguns crentes parecem crer que a morte física tem mais poder que a graça de Deus. Porque eles acreditam assim. Eles levaram uma vida absolutamente negligente aqui. Uma vida espiritual negligente. Aí eles acreditam que quando eles morrerem, eles serão amplamente recebidos, né? Assim, como fala o texto lá de 2 Pedro. Ampla entrada no reino eterno de Cristo. Então, note o milagre que aconteceu, porque o cidadão foi o tempo todo negligente. Aí ele morre. E a morte transforma ele vai reinar com Cristo eternamente. Irmãos, não tem alguma coisa errada aí? Então, esse é o tempo de vencer a nossa falta de vontade, a nossa falta de tempo, a nossa indisposição, a nossa falta de prioridades, os nossos valores trocados. Esse é o tempo. Para quê? Para que Deus tenha um povo bonitinho aqui na terra? Não, irmãos. Porque Deus quer ter, aliás, Deus nos quer reinando com o seu Filho por toda a eternidade. E você não sabe o sabor disso. Nós não sabemos o sabor disso. Qual será o sabor dessa recompensa e dessa glória? Deus quer nos dar isso. Que o Senhor nos ajude a perceber as coisas que estamos enfrentando aqui. Para que não nos percamos, para que não sejamos mais negligentes em nada, mas edifiquemos assim, com ouro, prata e pedras preciosas. Essa nossa santíssima fé, como diz Judas, verso 20. Edificando-vos sobre a vossa santíssima fé. Firme fundamento, lá está estabelecido, veja cada um como edifica sobre esse fundamento.
Vamos orar. Graças te damos, Senhor, porque aprouve a Ti chamar a cada um de nós para a caminhada cristã. Aprouve a Ti escolher a cada um de nós. Damos graças ao Senhor. Sabemos muito bem de nossa responsabilidade. E hoje estamos aqui na Tua presença para Te dizer que nós carecemos da Tua ajuda e do Teu amparo, para que possamos avançar, para que possamos prosseguir, Senhor. Livra-nos de toda negligência, de todo apego a essa terra, que possamos olhar para o futuro, possamos olhar para a eternidade. Ajuda-nos, Senhor, porque todos nós somos tão apegados sempre às coisas daqui, às coisas desse tempo, apegados a nós mesmos, às nossas vontades. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos avançar e assim possamos agradar o Teu coração. E possamos assim, naquele dia, Te dar essa alegria, esse gozo de conceder a recompensa que o Senhor mesmo prometeu àqueles que Te amam. Bendito seja o Teu nome, nosso amado Senhor Jesus. Amém, Senhor.